Lá em 2 Coríntios 2:11, o apóstolo Paulo vai dizer: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Então o apóstolo Paulo diz: olha, há uma possibilidade do diabo alcançar vantagem sobre a minha vida. Eu sou filho de Deus, eu tenho uma herança para mim, eu tenho uma vida abundante prometida para mim, mas há uma possibilidade do diabo levar vantagem nessa história. E em vez de eu experimentar vida abundante, eu experimentar morte, roubo, porque ele veio para matar, roubar e destruição. Na minha casa, na minha família, no meu trabalho, no meu ministério. Então ele fala, olha, ele pode alcançar vantagem. Mas para ele não alcançar vantagem, você pode fazer algo. Você pode não ignorar os desígnios dele, os planos dele. Não quer dizer que nós vamos ficar aqui só pensando no diabo e meditando o que o diabo está armando para mim. Não, não é esse o foco nosso como igreja. Porque nós sabemos que muito maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Mas nós precisamos ter os olhos abertos que o diabo tem plano sim. Tem plano sim. Ele é o nosso inimigo. E uma das estratégias malignas que às vezes ganha força nas nossas vidas e que o diabo utiliza é desviar os nossos olhos de Cristo. O tempo todo o diabo quer tirar os seus olhos de Cristo. O diabo quer que você veja o problema, o diabo quer que você veja o seu marido, o diabo quer que você veja você, a sua esposa, os seus filhos, a sua conta bancária. O diabo sempre quer colocar os seus olhos naquilo que é natural. Natural. A Bíblia diz que Pedro, os irmãos conhecem bem a história, a passagem bíblica, o Senhor Jesus estava orando e depois ele veio se encontrar com os discípulos. E os discípulos estavam no mar. E aí o Senhor Jesus veio andando sobre as águas, então aqueles discípulos começaram a ficar apavorados, o Senhor Jesus se manifestou a eles. Pedro, de uma forma ousada, falou, olha, se o Senhor é o Senhor mesmo, mande que eu vá ter com o Senhor. Então Pedro, o Senhor falou, então vem. Enquanto Pedro focou o Senhor, olhou para o Senhor, não desviou os olhos do Senhor, ele permaneceu andando sobre as águas. Ele permaneceu andando no sobrenatural. Mas quando o diabo levou ele a olhar para o lado, e aí ele viu as circunstâncias, não eram favoráveis. Mar revolto, tempestade, ondas violentas. Lembrou ele a meditar ali na física. Não tem como andar sobre as águas, não existe isso. Não tem uma explicação científica apropriada para isso. Aí a Bíblia diz que ele começou a afundar. Começou a afundar. Todas as vezes que o diabo tira os seus olhos de Cristo e leva você a olhar para as pessoas, para si mesmo ou para as circunstâncias, você está afundando. Afundar para nós significa o quê? Está começando a andar em incredulidade. Está perdendo a fé. Aí você se torna um crente que não crê. Um crente incrédulo. E às vezes nós vamos conversar com as pessoas, aconselhá-las e mostrar o que a Bíblia diz, mostrar o que ela precisa crer, colocar os olhos em Cristo. Ela fala, mas eu não posso negar isso. É isso que eu estou vendo. Mas a vida cristã não é baseada no que você vê. A vida cristã é baseada naquilo que você crê, naquilo que você declara. Eu fui ministrado há um tempo atrás a respeito daquele texto da parábola dos talentos. E aí o Senhor fala, olha, quem tem, mais se lhe dará. Quem não tem, até o que tem vai ser tirado. Então o que o diabo quer te levar a olhar para as circunstâncias, para as pessoas? Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Eu não tenho isso. E aí olha como a consequência é terrível. Você não tem? Então até o que você tem vai ser tirado de você. Já viu pessoas que dizem assim, nossa, minha vida está muito ruim, não sei o quê, não tem isso, não tem aquilo. Aí acontece um negócio, a pessoa fala assim, até aquilo que era bom na minha vida agora eu perdi também. Mas você não tinha nada bom. Porque não valorizou aquilo que tinha, começou a olhar para as circunstâncias naturais, a declarar aquilo que os olhos naturais estão vendo e perderam o foco, tiraram os olhos de Cristo. Quando você vai aconselhar alguém e você leva a pessoa e fala, irmão, você não está precisando, até estávamos
ali na nossa reunião de pastores, conversando a respeito disso, de consolidação. De fato, consolidação é muito boa, é uma estratégia de edificação que tem o seu valor, sim. Mas não é a consolidação que muda as pessoas. O que muda as pessoas é Cristo, é enxergar Cristo. Pastor, talvez se o senhor pegasse mais firme com o meu marido, se o senhor pegasse, ele ia mudar. Não vai, não vai. Eu não tenho poder para isso e graças a Deus nem tenho essa pretensão, porque eu ia me frustrar muito. O que muda é Cristo. O que muda é ter os olhos abertos para ver Cristo. Então o meu papel e o seu papel enquanto ministro da casa de Deus não é mostrar estratégias, nem é mostrar o que precisa ser mudado. É você mostrar Cristo. E a Bíblia diz, quanto mais eu contemplo a Cristo com o rosto desvendado, sem o véu. O que é ter o rosto desvendado sem o véu? O véu aponta para a lei. Quanto mais eu olho para Cristo sem o peso da lei, porque a lei é para o quê? Para mostrar o pecado. A lei é para mostrar que eu não sou, que eu não dou conta de ser. Quanto mais eu tiro isso de mim, não tem nada a ver comigo, nunca teve, nunca vai haver nada, não tem nada, nunca haverá a ver comigo. A Bíblia diz que se eu olhar para Cristo sem esse véu, eu sou transformado de glória em glória. Glória é a natureza de Deus. Quanto mais eu contemplo Deus, glória de Deus é acrescentada na minha vida. Mais eu me pareço com Ele. Veja, não tem nada a ver em você ficar meditando sobre você mesmo. A Bíblia diz que Ló e Abraão andavam juntos. Ló na Bíblia significa véu. Véu. Venda. A Bíblia diz que houve um tempo em que os pastores de Ló estavam contendendo, estavam brigando com os pastores de Abraão. Então eles tiveram que se separar. Quando Ló saiu da vida de Abraão, quando Abraão perdeu o véu, perdeu a venda, o Senhor pôde falar com Abraão. Abraão, agora olha aqui, olha para aqui, olha para lá, tá vendo? Isso tudo aqui eu vou te dar. Quando Abraão perdeu Ló, perdeu a venda, ele pôde enxergar perfeitamente. O que o diabo quer fazer com você? Quer colocar a venda nos seus olhos. Ele quer que você sempre se veja. Que você sempre, antropocêntrico, que você se coloque no centro das situações. Ele quer tirar o seu olho, o seu foco de Cristo. Cristocentro. Ele quer tirar isso. Ele quer olhar para você que você não está apto. Ele quer mostrar para você que você ainda erra. Ele quer mostrar que você está fora do padrão. Todas as vezes que você deixa e permite que o diabo coloque o véu nos seus olhos, o resultado é que você começa a afundar. Pastor, mas eu vou declarar coisa que eu não estou vendo. Isso para mim é mentira. Não, isso é fé. É declarar a palavra de Deus. É declarar a palavra de Deus a seu respeito e declarar a palavra de Deus a respeito das pessoas e declarar a palavra de Deus a respeito de qualquer circunstância na sua vida. O texto de Colossenses, o apóstolo Paulo, Colossenses 1, 26 e 27, ele vai dizer o seguinte: o mistério que estiver oculto, então estava oculto, dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério. Esse mistério tem uma glória entre os gentios. Que mistério é esse? Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. É para isso, é isso que você tem que meditar. É em Cristo, é olhar para Cristo. Irmãos, quando você olha para Cristo, você tem ousadia em avançar. Você tem fé para crer que o seu casamento vai mudar, que as suas finanças vão mudar, que o seu ministério vai mudar. Enquanto você olha para Cristo, o que você enxerga? Eu enxergo provisão para a minha vida, eu enxergo cura para a minha enfermidade, eu enxergo vida abundante, eu enxergo paz, eu enxergo graça, favor imerecido. E o diabo sabe disso. Por isso que ele quer tirar os seus olhos de Cristo. Porque ele sabe que quando você olha para Cristo, contempla a obra de Cristo, só há um resultado: fé, ousadia
para grandes coisas. Você tira você do centro e deixa só Cristo no centro. Pastor, eu vou fazer um aconselhamento. Eu não sei como é que eu vou aconselhar essa pessoa. Fale de Cristo. Fale de Cristo. Ah, mas como é que eu vou resolver esse problema? Cristo. Ah, se o irmão for crente, vamos fazer a ceia aqui agora. Por que nós vamos fazer a ceia? À noite eu vou ministrar a respeito da ceia para os irmãos. Por que nós vamos fazer a ceia aqui? Porque a Bíblia diz que a ceia é para lembrar de Cristo. Então, quando eu estou ceando, eu não estou lembrando de mim. Não é para fazer em memória de mim, é para fazer em memória de Cristo. E quando eu como do corpo de Cristo, quando eu bebo do sangue de Cristo, eu creio que os meus olhos estão sendo abertos. Aí você pode conversar do problema. Qual que é o problema mesmo, irmão? Ah, pastor, eu creio que Cristo vai resolver isso para mim. Amém. Qual que é a estratégia? Não, eu creio que Cristo vai já me dar essa estratégia. Cristo já tem aberto portas sobre a minha vida. Muda a sua percepção. E mudando a sua percepção, que é a sua maneira de pensar, só há um resultado. Você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que o Romanos diz. Preocupe-se com a renovação da sua mente. Preocupe-se em enxergar de uma maneira correta. Então, se eu tenho alguma tribulação ou alguma angústia, eu só peço, Senhor, abra os meus olhos, que eu possa enxergar isso aqui na perspectiva do Senhor. Do Senhor. E eu coloco Cristo no centro. Eu medito em Cristo. Não medito no problema. Não fico à noite acordado pensando como solucionarei esse problema. Não, eu medito em Cristo. Cristo morreu por mim. Cristo se fez pobre para que eu fosse enriquecido em todas as coisas. Cristo foi ferido na cruz para que Ele levasse todas as minhas feridas. Então não tem necessidade de eu ser ferido mais. Cristo foi envergonhado. A Bíblia diz que ele ficou nu. Ele apanhou nu, levou cuspe no rosto. Por que ele levou toda a vergonha na cruz? Para que eu não tivesse mais problema com vergonha. Não tem nada a ver comigo. Se eu ainda sinto vergonha é porque eu estou sendo o centro. Eu estou preocupado com o que vão pensar de mim. Eu estou preocupado da imagem que vão fazer de mim. Eu tenho que me preocupar. Qual a imagem que estão fazendo de Deus? Qual a imagem que estão fazendo de Cristo? Cristo em vós. Cristo em vós. Ah, mas é isso aqui na sua vida. Olha, não sou eu, é Cristo. Cristo em mim, a esperança da glória. João 15,16, o apóstolo João vai dizer, o Senhor Jesus vai dizer, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo, o que é tudo, irmãos? Tudo. Quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Jesus está falando assim, olha, eu te escolhi, eu te chamei, eu te designei, você vai dar fruto. Imagina só o agricultor, ele vai lá e planta uma semente, vamos supor que é uma semente de manga. E aí ele planta aquela semente de manga. É natural que aquela mangueira dê manga, frutifique. Em tempo algum aquela mangueira vai ficar pensando, como eu vou dar manga? Eu tenho que dar manga, é isso que esperam de mim. Ai, me ajuda a dar manga. Não! Ela só vive. Só vive. Da mesma forma nós, como ministros na casa de Deus, nós simplesmente temos que viver essa nova realidade que nós temos em Cristo. Ele nos escolheu, Ele nos chamou, Ele nos comissionou para que nós possamos ir e dar fruto. E o dar fruto é algo natural, não é forçado. Porque se for forçado, está baseado no meu esforço. Se está baseado no meu esforço, eu vou receber a glória. Lá em Apocalipse diz que nós vamos chegar diante do Senhor e nós vamos entregar a nossa coroa de glória. Pastor, não é a nossa coroa de glória? Olha, Deus não recebe glória de homens. Mas porque quando você chegar lá e você perceber que tudo que você fez, todo o mérito que você recebeu, todo o fruto que você produziu, foi feito através da sua vida, mas foi tudo Ele. É como aquela pescaria. Você tentou pescar a noite toda.
Você teve tempo de jogar para a direita, você teve tempo para jogar para a esquerda, você teve tempo de jogar para frente, você teve tempo de jogar para trás. Aí uma palavra o Senhor dá, joga para a direita. Você joga e pesca automaticamente. E ele fala, foi você que pescou. Aí quando você reconhece isso, fala, Senhor, essa coroa que o Senhor me deu, mas essa coroa não é minha, é do Senhor. Por isso que você consegue entregar a coroa para Ele. Porque ela não é sua, você não fez nada. Você não tem que se preocupar em dar frutos. Isso não tem que ser um tormento de alma na sua vida. Minha célula não está multiplicando. O que eu preciso fazer? Qual estratégia eu preciso utilizar? Não. Simplesmente tenha revelação da mensagem do Evangelho e compartilhe essa mensagem de maneira natural, espontânea. Por fim, obrigado. Amém. Hebreus 12, 1 e 2 diz assim, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para mim, olhando firmemente para, Senhor, o que eu tenho feito de errado na minha vida, que esse negócio não rompe. É isso que Ele manda? Olhando firmemente para o espelho, lá natural, onde você vê a sua própria imagem. Não. Olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus. Ou seja, nem é a sua fé que faz acontecer as coisas. Ele é o autor da fé. Essa fé que nós temos, é Ele mesmo que nos deu. Ele mesmo. Então essa é a primeira estratégia maligna, tirar os nossos olhos de Cristo. Medite em Cristo, pense em Cristo. Segunda estratégia maligna, para nos fazer paralisar, como membros do corpo de Cristo, anestesiar os membros do corpo. Essa semana eu estava dando aula para o CTL a respeito da nossa visão, e nós vimos lá a respeito dos clérigos e dos leigos, que é o clero, né? Aquele que ele é quem tem a unção sobre a vida dele. E eu olho para ele e eu penso, não é só ele que tem contato com Deus, ore por mim porque a sua oração é mais forte. E há os leigos, que é aqueles que estão anestesiados no corpo de Cristo. É aqueles que estão paralisados. Nós sabemos muito bem que a nossa visão é uma visão bíblica, onde cada crente é um ministro. Cada crente é um ministro. Ali na nossa reunião da Avinha, o pastor, muito boa essas reuniões, que ele vai limpando as nossas mentes para algumas questões que ficam às vezes fechadas. E aí um irmão, há um mês atrás, chegou, através do discipulador dele, eu quero liderar uma célula. Eu quero liderar uma célula. E a primeira resposta que eu dei foi, irmão, você não está pronto ainda não. Mas aí depois, o Espírito Santo foi trabalhando, graças a Deus por isso. Eu estava dando a aula, ele me procurou depois da aula e falou assim, pastor, eu quero liderar uma célula. Eu falei assim, então você pode abrir sua casa e liderar. Ele já está fazendo o CTL mesmo. Pastor, mas ele não está preparado. Não é isso que nós pensamos? Mas cada crente é um ministro. Por que eu vou ser instrumento de Deus para anestesiar esse membro do corpo de Cristo? O pastor Luiz estava compartilhando no mês passado uma experiência de um outro pastor lá da nossa igreja videira em Goiânia. Um irmão foi para o encontro com Deus, de uma cidade próxima lá de Goiânia. E aí esse irmão foi para o encontro com Deus, recebeu da parte de Deus, entendeu o amor de Deus, foi embora para a casa dele. 15 dias depois, ele ligou para o pastor, lá de Goiânia, falou, pastor, eu estou querendo que o senhor manda um pastor para cá, que já tem uma congregação aqui na minha casa. Que? Como assim? Eu já abri uma célula aqui já. Mas o que você está compartilhando? Estou compartilhando daquilo que eu recebi no encontro. Todas as palavras do encontro eu estou falando com a minha família, com meus vizinhos. Porque ele entendeu, ele é ministro da parte de Deus. Sabe qual que é o segredo? Né? Não existe segredo, nem gosto de usar essa expressão. Mas sabe qual um ponto de autoavaliação que você faz? É quando aquilo queima o seu coração, você tem necessidade de falar daquilo. Você tem necessidade de compartilhar aquilo.
Você tem necessidade de falar. Então, o seu assunto, às vezes as pessoas criticam assim, mas você vai falar de igreja, isso é tudo para você não sabe conversar outra coisa, não. Só eu até tento. No meio do caminho, você já está conversando de novo. Por quê? Porque nós somos incendiados com essa mensagem, a mensagem do Evangelho. Nós somos incendiados com isso. E nós entendemos que nós somos ministros da parte de Deus. Qual é o preparo que o ministro tem que ter? O único preparo é que ele se converta. Que ele se converta. Pastor, mas nós não temos, na nossa estrutura como edificação da igreja, o preparo, lógico, para poder capacitar ainda mais, para poder ter ferramentas para ele entender, mas às vezes nós nos aprisionamos muito disso. Irmão, porque você não multiplica a sua célula? Não tem líder. Não tem líder preparado. Mas não tem? Você não tem gente convertida lá? Mas nós sempre estamos querendo segurar as pessoas. Sempre com aquela expressão, fulano não está preparado, ciclano não está preparado. Não vai ficar preparado nunca. Nunca. Porque isso é uma estratégia maligna para anestesiar. Anestesiar o ministério do irmão, anestesiar que o irmão seja um ministro da parte de Deus. Pastor, e se ele não souber responder uma pergunta lá bíblica? Não tem problema. A única coisa que ele tem que compartilhar é: Cristo se fez homem. Não cometeu pecado nenhum, morreu, Deus me ama, eu fui feito filho de Deus. Deus tem bons planos para a minha vida. E o único caminho de eu me chegar até Deus é através de Cristo Jesus. Pronto. Pastor, vem uma pessoa compartilhar um problema de casamento. Vamos orar aqui que Cristo é a sua provisão. Ele vai resolver esse problema. Pastor, estou com um problema financeiro. Vamos pedir aqui que Cristo é a provisão financeira sobre a sua vida. Pastor, eu estou com um problema na empresa, eu não sei como resolver essa questão. Vamos fazer a ceia e vamos orar aqui que Cristo vai te dar a solução. Porque eu não sou a solução. Ninguém é, nem você mesmo é a solução. A solução é Cristo. E nós precisamos acreditar e, de fato, viver essa experiência de que cada crente é um ministro. Cada crente é um ministro. Primeira estratégia que o diabo usa é tirar o seu foco de Cristo, o seu olhar de Cristo, a sua dependência de Cristo. Segunda estratégia que ele usa, anestesiar os membros do corpo. Terceira estratégia que o diabo usa, minimizar a importância do nosso trabalho. A importância do nosso trabalho. Eu lidero uma célula de crianças. 5, 10 crianças. O que é isso no reino de Deus? Na minha célula só tem 3 pessoas. Que impacto eu estou gerando? O diabo sempre quer colocar isso. A minha igreja só tem 20 membros. O que é isso? Eu só tenho um talento. O que é isso? O diabo sempre quer diminuir a importância do seu trabalho. Porque se você enxergar que o seu trabalho é irrelevante, você vai desanimar com ele. Você vai desanimar. Agora, se você olhar, vamos supor a célula de crianças. Você olhar para aquelas crianças e declarar: eu estou formando e estou gerando aqui uma nova geração de profetas, de pastores. Essas crianças não vão ter, porque qual que é às vezes a desculpa que as irmãs usam? O pai não vai na célula, o que adianta? Eu dou lá um alimento 2 horas por semana e ela tem, sei lá quanto que dá o resto das horas da semana. É porque o diabo está querendo diminuir a importância. Mas essas 2 horas de alimento que essas crianças recebem vai ser suficiente para mudar todo o futuro delas. Essas 2 horas, irmãos, a oração. Uma oração que a pessoa recebe, ela pode ficar livre de demônio, ela pode ser curada de uma enfermidade. Uma conversa de 2, 3 minutos, que os olhos dela são abertos e ela aceita Jesus, muda o destino eterno dela. Ela estava condenada a ir para o inferno, mas por causa daqueles 2 minutos, ela não foi mais. Por quê? Porque todo o tempo o diabo quer lançar um sofisma na sua mente que aquilo que você faz é irrelevante.
que aquela pessoa que está com você é irrelevante. Isso aqui, o que isso aqui vai dar? Olha na minha célula, só 3 pessoas. Uma divorciada, outra amaziada e outra mulher de ladrão. Está preso. Quer mostrar para você a irrelevância. Aí quando você deixa se contaminar com os pensamentos malignos na sua mente, você não se torna instrumento de Deus na vida daquelas pessoas. Não se torna. O ministério do Senhor Jesus era o ministério que atribuía valor a todas as pessoas. Prostituta vinha beijar os pés do Senhor porque tinha recebido valorização da parte dele. Valorização. E você sabe, quando você atribui valor naquilo que você está fazendo, o seu coração é incendiado. Você faz com prazer. Você faz com prazer. Faz com paixão. Como é que, aí uma moça que faz a corte sabe se o rapaz está apaixonado ou não? O rapaz liga uma vez por semana, ele está envolvido lá nos estudos, não consegue se comunicar com ela. E aí o seu corte, o seu namorado? Tem uns 10 dias que ele não conversa porque está estudando para uma prova. Não está apaixonado, termina o relacionamento. Não insiste, não insiste. Não está atribuindo valor à sua pessoa. Porque quando atribui valor, você quer aquilo, você deseja aquilo, e você se esforça para obter aquilo. Por isso que é importante você atribuir valor ao seu ministério, à sua célula, à sua família, ao seu casamento, aos seus filhos. Por que marido e mulher têm problema no casamento? Porque não está atribuindo valor àquela família, àquele casamento. E aí você olha para aquela mulher e você pensa, não dou conta, muito enjoada, muito faladeira, isso é uma goteira na minha vida. Você olha para aquele marido e só deprecia, só fala mal. Como é que você quer que seu coração fique incendiado por ele? Agora você vira para o seu marido e fala, olha, eu não estou vendo, mas eu não te conheço segundo a carne mais. É homem de Deus, cheio do Espírito, é o pai dos meus filhos, é o que cuida de mim. Aí você está começando a mudar a circunstância ali de dentro da sua casa, porque você está atribuindo valor à sua família. Olha que besteira que o pai fala. O pai vai conversar com a gente e fala assim, não, pastor, eu amo muito os meus filhos, eu valorizo demais os meus filhos, mas não dá para continuar casado com a mãe deles. É até melhor eu sair de casa, porque é muita briga que essas crianças presenciam. Irmão, para cima de mim essa conversa é fiada. Você não está atribuindo valor à sua família. Porque se você atribuísse valor à sua família, você ia resolver o problema. Você ia ceder, você ia andar mais 1, 2, 3 milhas, você ia esperar mais 10, 15, 30 anos pela mudança, mas você ia permanecer. Ia permanecer. Por isso que a atribuição de valor é algo precioso e poderoso nas nossas vidas. Algo precioso. Você não pode abrir mão. Não pode. Uma das questões que eu vou trabalhando com os irmãos, e aí eu pergunto, irmão, por que você está fazendo isso? Para que você quer liderar uma célula? Para que você quer estar à frente desse encontro? É porque tem que fazer? Se você acha que tem que fazer, você pode deixar que eu faço. Sabe por quê? Porque eu atribuo valor. Para mim vir para o encontro, liderar um encontro, para mim pregar uma palavra do encontro, para mim liderar uma célula, tem valor. Tem valor para o Senhor e tem valor para mim também. Porque fazer algo por obrigação, você está fazendo um negócio inútil, e pior é o inocente que está lá, que quer receber de Deus e ainda está sendo sujeito a um tipo de líder desse. Então abre mão. Abre mão. Se você não está valorizando. Porque pensa bem, irmão, você vai para uma célula, o seu líder vai para ali, e fala assim, que saco de estar nessa célula. Eu não aguento vir aqui liderar. Então me manda para outra célula, mas não seja o meu líder. Me deixa ter alguém que vai olhar para mim e vai falar, é homem de Deus, Deus quer fazer um plano através da sua vida, Deus tem um propósito na sua vida. Me manda alguém assim.
Quantos estão me compreendendo? Você precisa ter essa revelação. Você precisa atribuir valor. Porque o diabo é quem quer menosprezar. O diabo é quem quer menosprezar. O diabo é quem quer diminuir o valor. Falar que liderar a célula é pouca coisa. Nós estávamos conversando ali, e aí, às vezes as pessoas dizem, mas eu vou liderar uma célula. Mas, pensa bem se eu, como pastor de uma igreja em células, pensar que liderar uma célula é pouca coisa. É um peso, é um fardo. Então eu tenho que mudar o meu ministério. Tenho que fazer outra coisa. Se eu não valorizo liderar uma célula, então eu tenho que trabalhar com outra forma de edificar a igreja. Agora, se eu entendo que liderar uma célula é um privilégio da parte de Deus, se eu entendo que liderar crianças é um privilégio da parte de Deus, assim eu vou exercer influência sobre os outros. Quer não? Dá para mim que eu quero. Quer não? Dá para mim que eu quero. E ninguém precisa fazer nada obrigado. Então atribua valor. Peça para ver e enxergar o seu ministério com os olhos do Senhor. Com os olhos do Senhor. Certa vez, há uns anos atrás, conversando numa reunião, e aí o líder estava falando, porque é isso, é isso, é isso. Aí me perguntaram assim, e você, pastor, o que você acha disso? O que eu acho? Que se eu tivesse a mesma mentalidade dele, eu já tinha desistido de fazer isso que ele está fazendo há mais de ano. Para agora o que você está fazendo. Porque só via peso naquilo que estava fazendo. Só via desgaste. Como é ruim, para que está fazendo? Para quê? Agora, se você enxergar, isso tem valor, você é capaz de dar a sua própria vida. Como é que os irmãos lá, do início do século, que entregavam a sua própria vida pela mensagem do Evangelho? É porque eles atribuíram valor à mensagem do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Quando eu vou para a minha célula, eu vou para ministrar o Evangelho. Quando eu converso com alguém, eu vou estar ministrando o Evangelho. E isso é poder de Deus. Isso é poder de Deus. Então, se eu enxergar isso, eu não vou abrir mão disso. Não vou. Amanhã o pastor Rogério vai ministrar na nossa igreja. Eu fiquei pensando, o Senhor é bom demais. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, eu preparei a palavra para pregar. Porque vai que acontece alguma coisa, não sei. Não, mas não foi esse meu foco. Eu falei, Senhor, é porque eu preparo, não é porque eu tenho que fazer. É porque eu tenho prazer em fazê-lo. Prazer. Eu não fiquei na minha casa pensando assim, graças a Deus eu não vou ministrar a palavra domingo. Não. Graças a Deus eu vou abrir mão dessa célula. Não. Graças a Deus. Não. Tem valor. Tem valor. É o diabo quem quer diminuir o valor da obra de Deus. Quarto princípio. Então, o primeiro é tirar os olhos de Cristo e focar em você mesmo. O segundo é anestesiar os membros do corpo. O terceiro é minimizar a importância do nosso trabalho. Quarta estratégia maligna é nos fazer pensar que nós teremos todo o tempo do mundo. Olha, o diabo quer levar você a pensar o seguinte, não, isso aí, principalmente aqui no nosso país, isso aí vai dar muito tempo. Não, essas crianças vão ter muito tempo para receber a mensagem. Fulano de tal, vai ter outras oportunidades na vida dele. Nós estamos vivendo um momento ímpar como igreja. A nossa geração agora é a geração mais populosa que esse mundo vai experimentar. Porque a tendência agora é cair o número de habitantes. Porque as pessoas agora estão tendo um filho, quando querem ter 2 filhos. Essa semana eu recebi um casal lá no gabinete da igreja que eu achei bênção demais. Assim, não a história toda, os irmãos vão entender. A mulher já tinha 3 filhos. Sozinha, nunca foi casada. O homem já tinha 3. Ele já tinha sido casado. E os 2 juntos têm 4 e ela está grávida do 5º. Aí, enquanto ele falava, eu pensava assim, deixa eu ver aqui, 3 com 3, 6 com 5, 11. Irmão, você tem 11 filhos? É, pastor. Que bênção! Que bênção! Eu vou pedir a irmã para conversar com a minha esposa.
tirando a parte do divórcio do homem lá, mas 5 filhos. Vai nascer o 5º menino. E eu perguntei para ela, você vai ligar, irmã? Ah, pastor, estou pensando. Glória a Deus. Mas a tendência não é essa. A tendência é cair. Não sei quanto que é a população mundial, mas com o passar dos anos é só declinar essa população. Então, nós estamos vivendo num momento propício. Um momento de ganhar mais e mais vidas. Um momento de evangelizarmos mais. Pastor, qual é a quantidade? Totalidade. A Bíblia diz que a vontade de Deus, o desejo de Deus é que todo homem seja salvo. Todo não é 90%. Todo não é 99,9%. Todo é 100%. Todo homem seja salvo. Pastor, então, as pessoas que estão salvas, qual é a vontade de Deus para elas agora? É que cheguem ao pleno conhecimento de Cristo, da verdade. Então, o nosso papel como igreja é levar todo homem a ser salvo. Mas uma vez que eles foram salvos, o nosso papel como igreja é levá-los todo a crescerem no pleno conhecimento. Revelação após revelação. E quanto mais revelação você tem, mais revelação você quer ter. É igual uma comida boa. Quanto mais você come, mais você quer comer. Você não enjoa dela. Não enjoa. E assim é a mensagem do Evangelho. Você pode pensar, você pode falar do Evangelho hoje, amanhã, mas é a mesma mensagem. Mas não tem como enjoar. Eu vou ouvir isso de novo. Que Deus me ama, Deus é meu Pai. Quem é que gosta de ouvir notícia ruim? Quem é? Ah, não cansei, muita mensagem boas novas para mim. Não, eu quero umas más notícias. Se você não vigiar, cuidado com Deus. Não. Todo dia de manhã eu quero boas notícias. Todo dia de manhã, Pai, eu estou aberto a ter boas notícias. Senhor, eu estou aberto a ser abençoado para o Senhor. Estou aberto. Sempre estou esperando boas notícias da parte de Deus. Até perdi o ponto que eu estava. O quarto, eu perdi o título. Nos fazer, a pensar que nós teremos todo o tempo do mundo. Olha só o que diz João 9,4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então vai ter um momento que as coisas vão piorar. Não se engane, vai ter um momento, hoje nós estamos vivendo uma liberdade para ministrar, para ir, para vir, mas a intenção maligna não é essa. Então nós temos que aproveitar o tempo oportuno da visitação. Irmãos, nós estamos recebendo, dia após dia, revelação de uma maneira clara, simples demais. Simples. Você tem que aproveitar essa simplicidade que você está tendo revelação e compartilhá-la. Olha, para nós às vezes parece tudo muito natural, porque a gente é acostumado com as coisas. Mas quando vem alguém de fora e vê isso, para ele fica, meu Deus, o que é isso? Eu nunca vi isso. Tem um irmão que começou a caminhar conosco e está vivendo essa experiência. Aí ele trouxe outro, que é do ministério que ele estava. Aí o outro, a primeira vez que ele ouve a simplicidade da mensagem do Evangelho, ele fica também, meu Deus, que comida é essa? Que comida é essa? Eu estava acostumado com outro tipo de comida, uma comida que me trazia tribulação, angústia, condenação. Agora eu venho para esse tipo e recebo esse alimento, que alimento é esse? Às vezes para você não seja mais novidade, mas olha, essa mensagem precisa estar aquecida no seu coração todos os dias. Todos os dias. E quando todos os dias ela estiver aquecida no seu coração, você só vai falar dela. Você não tem outra coisa a fazer. Você não tem outra coisa a compartilhar a não ser dessa mensagem. E aí vem o seu discernimento. Eu vou aproveitar o tempo da oportunidade. Eu não vou abrir mão. Não vou abrir mão. Tem algo, eu falo isso na vida da igreja, vou falar isso
enquanto tiver tendo esse tipo de intercorrências no nosso meio. Mas às vezes você, líder de célula, não valoriza o alimento que você está recebendo. Você vai para a sua célula e fala assim, eu vou ministrar outra palavra hoje na minha célula. Vou ser autêntico aqui na minha reunião. Bobagem purinha. Não caia nesse engano. Não caia. Eu ministro palavra que eu ouço lá de Goiânia, semana após semana, e não tem problema nenhum. Pastor, o senhor não gostaria de ter uma palavra sua? Isso é impossível, com 2000 anos de cristianismo, ser autêntico. Algo que Deus vai falar só para mim, nunca falou nada para ninguém. Impossível. Talvez não, com certeza, já falou com outros, mas é a primeira vez que ele falou com você. Não deixe de compartilhar o alimento que você tem recebido no domingo, no culto. Não deixe de fazer isso por uma tolice. Porque eu vou ter que ministrar aqui algo autêntico. Ah, porque é tudo essa palavra. Ah, não faça isso, não faça isso. Não faça. Não prive as pessoas que estão na sua célula de receber um alimento de excelente qualidade. Não prive, não prive. Não troque isso, não troque. Você pode acrescentar, porque de fato o Espírito Santo acrescenta. Enquanto eu estou preparando uma palavra ali, o Espírito Santo vai falando comigo outras coisas, eu vou enxergando coisas além. Tudo bem, mas para quê? Para que isso? Não faça isso. Você está deixando de alimentar por causa de uma soberba sua, às vezes, de uma justiça própria, de achar que você sabe o que é melhor, mas os outros que estão ministrando não sabem. Decida fazer o simples. O evangelho é uma mensagem simples. O nosso interesse enquanto pastores não é te mostrar algo novo, algo que você nunca tinha visto. Não, é te mostrar o que já existe nos planos de Deus na eternidade, que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo e que isso se manifestou há um pouco mais de 2000 anos. Só. Amém? E para encerrarmos, você poder tomar um café, contar uma história para você aqui, uma ilustração. Houve uma história de um homem que aceitou Jesus já no leito do hospital. E ele tinha uma perspectiva de vida de no máximo 3 meses, 90 dias. Quando um pastor foi visitá-lo, ele disse, pastor, eu preciso fazer algo para Deus antes de morrer. O que eu posso fazer? O pastor então falou assim, olha, hoje na sua situação aí, simplesmente ore. Fique em paz, ore. Mas eu quero fazer algo mais, alguma coisa que eu possa apresentar para Deus. Aí ele pensou, como ele estava num leito de hospital, ao lado de uma janela, e essa janela dava para uma calçada em frente ao hospital, onde era um trânsito, um fluxo de muitas pessoas, ele mesmo teve uma ideia. O senhor pastor faz o seguinte, eu quero que o senhor escreva o versículo de João 3,16, enrole ele num papel, marra um barbante para mim. Não, beleza. Aí o que ele fazia? Ele pegava esse versículo que o pastor escreveu, jogava pela janela e ficava puxando o barbante. Na hora que ele sentia que alguém pegou, ele soltava. Aí ele pedia mais um papel. E isso ele foi fazendo dia após dia. Uma coisa simples. Mas naquele ato dele, ele estava compartilhando a mensagem mais poderosa do mundo. Que um Deus santo, poderoso, que não necessita de homens, mas foi movido por amor. E esse amor de Deus fez ele entregar o seu próprio filho, o único, como prova de amor e demonstração. Deus prova o seu próprio amor para conosco. De tal forma que quem crê, quem acreditar que isso é verdade, ele tem a vida eterna. Mas sabe o que às vezes passa na nossa cabeça? Que esse amor é só pelo pecador. Que aí quando você se converteu, esse Deus te amava. Mas agora, meu filho, uma vez que você se tornou filho, agora você vai ter que fazer por merecer. Agora você vai ter que obedecer. É uma mensagem enganosa, né? Às vezes prega o evangelho do amor, da graça. Aí a pessoa aceita.
Ai, que delícia viver para um Deus assim. Aí na hora que ele converte, o cara, agora eu vou te explicar a história na real. Oh, você vai ter que pagar o preço, meu filho. Você está achando que o negócio é simples assim? Não, mensagem enganosa. Fui enganado. Eu quero desconverter. Que tolice. Quanto mais você tem a percepção desse evangelho, mais você se torna atraído por esse Deus de amor. Mais o seu coração é aquecido, mais você deseja-o. E você não fica preocupado com a sua mudança, com a sua transformação, porque ela é simplesmente fruto, resultado. Obediência é resultado. Você vai obedecê-lo, você vai servi-lo, você vai abrir mão de práticas na sua vida, você vai abrir mão de posturas na sua vida, não é porque é uma raiz para você então ser abençoado por esse Deus, mas é simplesmente um resultado que você foi conquistado por Ele. Amém? Queria que você ficasse em pé, nós vamos ministrar uma canção e vamos orar a esse respeito, para que nós possamos discernir essas estratégias malignas. Não vamos desviar o nosso foco do Senhor. O Senhor, Ele atraiu o nosso coração. O Senhor, e a cada dia que passa, que você conhece mais dEle, que você experimenta mais do amor dEle, mais você se entrega a Ele. Mais você se entrega. Porque você tem colocado o Senhor como centro da sua vida. Você tem focado nele, só Ele. Mas também você não tem deixado se paralisar, ficar anestesiado. Não, você tem entendido que esse amor precisa ser compartilhado. Mais pessoas precisam entender isso, entender isso. Irmãos, tem muita gente sofrendo, muita. E às vezes tem gente dentro da igreja, de outras igrejas, sofrendo por falta de revelação, aprisionadas no jugo da condenação, da lei. E elas precisam ouvir o evangelho, precisam terem acesso a essa mensagem. Precisam ter. Tem muito ímpio aí. Aliás, todos os ímpios precisam ter esse acesso à mensagem do evangelho. Mas não é que você vai compartilhar por medo. A alma dele vai ser requerida das minhas mãos. Se eu não pregar, Deus vai me cobrar. Aí, foi para o inferno por sua causa, porque você não falou. Não. Eu compartilho porque isso é o que está dentro de mim. Eu compartilho porque eu fui atraído por essa mensagem. E a única coisa que eu faço para alimentar essa paixão, a única coisa que eu faço para ser abastecido dessa mensagem é meditar nela, é meditar em Cristo, é tomando a minha ceia, é meditando o que Cristo fez, é meditando no amor de Deus por mim, é meditando em tudo aquilo que Ele, sendo Deus, Ele decidiu se relacionar comigo de uma maneira paterna, de uma maneira de intimidade. Mas também há uma estratégia maligna de diminuir a importância de se compartilhar esta mensagem. Achar que isso não é importante, que são poucas pessoas que estão ouvindo. Para que isso? Só 3? Não. Para aquela pessoa, uma só, que ela recebeu a mensagem, fez diferença. Para a vida dela, fez diferença. Ela estava condenada a ir para o inferno, mas por causa da mensagem, porque você se permitiu ser instrumento de Deus, para ela fez toda a diferença. Toda a diferença. E olha, esse é o tempo oportuno. Esse é o tempo oportuno. Não deixe de falar, mas também não fale por uma obrigação. Fale porque você foi atraído. E o que você tem para ministrar é aquilo que o seu coração está cheio. E o seu coração se enche porque você tem meditado nisso diariamente. Diariamente. Pai, em nome de Jesus. Pai, esta é a tua igreja. Pai, este é o povo que o Senhor escolheu.
para chamar de teu. Pai, nós fomos chamados, escolhidos pelo Senhor. Cada homem, cada mulher aqui foi escolhido, chamado. Não fomos nós quem o escolhemos, foi o Senhor quem nos escolheu. Pai, ao ser atraídos por esta escolha, por esse chamado, ao sermos atraídos, Pai, por esta mensagem de amor, Pai, não há outra resposta a darmos, a não ser compartilharmos desta mesma mensagem. Pai, nós somos atraídos pelo Senhor. Pai, o Senhor nos conquistou. O Senhor nos envolveu com essa mensagem de amor. Pai, não temos mais para onde ir, não temos mais o que fazer, não temos outro propósito de satisfação pessoal a não ser o Senhor e a tua mensagem. Pai, que a cada dia os meus irmãos possam ter essa revelação de que eles estão envolvidos numa obra de valor eterno, uma obra que é maior do que um propósito profissional, uma carreira, qualquer coisa. Nada dá mais satisfação do que ser instrumento e canal de Deus na vida das pessoas. Eu queria que você visualizasse aí aqueles que o Senhor tem te confiado, as pessoas da sua célula, as pessoas do seu discipulado, as pessoas da sua igreja, as crianças ali da sua célula, as pessoas que você como anfitrião tem recebido ali toda semana. Pede o Senhor para mostrar como Ele olha essas pessoas, que valor Ele atribui a essas pessoas. Fala: Senhor, esse é o povo que o Senhor me tem confiado para ser instrumento de Deus na vida deles. Pai, eu vou ser um canal de Deus na vida dessas pessoas. Eu vou estar ali para desfazer as obras do diabo. O diabo é quem quer destruir, o diabo é quem quer rebaixar, o diabo é quem quer falar mal, que está fora do padrão, que como é que você tem coragem de fazer isso? Mas eu vou ser boca de Deus. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Olha, você foi chamada e escolhida pelo Senhor. E Deus tem bons planos, grandes planos para a sua vida. Da minha boca não sai condenação. Eu não sou aliado do diabo, eu sou aliado de Deus, de Cristo. Eu não falo mal do corpo de Cristo. Eu não uso a minha boca para depreciar o meu irmão. Antes, pelo contrário, eu sou instrumento de Deus para levá-lo a se ver como Deus vê. Deus vê. Eu queria que você orasse com a pessoa aí próxima a você. Homem com homem, mulher com mulher. Você vai declarar: irmão, você é mulher de Deus, cheia do Espírito. Deus move demais na sua vida. Eu já posso contemplar aquilo que o Senhor vai fazer no seu ministério. Outras pessoas vão ser atraídas para Deus através da sua vida. Quando você abre a boca, o poder de Deus é liberado. Quando você abre a boca, as pessoas se convertem. Quando você ministra, as pessoas recebem cura. As pessoas são libertas de cadeias espirituais. Quando você ministra, vícios são quebrados, casamentos são restaurados. Porque não é a sua mensagem, não é a sua capacidade, é a mensagem do Evangelho. Tanto nos ama, tanto Ele nos ama, tanto nos ama, Ele nos ama, Ele nos ama, Ele nos ama, tanto nos ama. Ele é o nosso galardão e nós somos sua porção, atraídos para sua redenção. Se sua graça é um oceano, estamos afundando. E então o céu se encontra com a terra como um beijo, e o meu
meu coração queima por dentro do meu peito, e eu não tenho tempo mais pra me lamentar, mas apenas pensar, Ele me ama tanto, me ama tanto, me ama, Ele me ama. Eu te amo, como eu te amo, sim, eu te amo, eu te amo. Aleluia, aleluia. Olha, se você ainda não é um líder de célula, ou um discipulador, ou um pastor, ou um obreiro, eu queria que você viesse aqui à frente. Nós vamos orar por você. Nós vamos declarar que o propósito de Deus vai se cumprir na sua vida. Irmão, você não tem noção daquilo que Deus vai fazer através de você. Pessoas vão se converter através do compartilhamento da mensagem do Evangelho através da sua vida. Os irmãos que não são líderes de célula, você viesse aqui à frente. Vou pedir os discipuladores e até mesmo os líderes de célula, você começasse a orar por essas pessoas e a declarar sobre elas um ministério frutífero. Olha, você vai virar um líder de célula ainda este ano. Este ano sua célula vai se multiplicar e você vai ser levantado como instrumento de Deus na vida das pessoas. Cantamos aleluia, aleluia, aleluia ao Senhor. Nós cantamos aleluia, aleluia, aleluia
Aleluia. Aleluia. Amém, Senhor. Irmãos, nós vamos dar um intervalo agora e vamos servir um café mais reforçado. Aí nós vamos dar um intervalo até às 17 horas. Às 17 horas nós vamos retornar aqui. Vamos ter 2 palavras. Aí às 19 horas nós vamos ter um intervalo ainda maior para tomar banho, jantar, né? Hoje vai ter jantar, aleluia. Amém. Com arroz, feijão, amém. Vamos orar aqui pelo nosso café. Pai, nós entregamos esse período de jejum. De fato, ó Deus, temos sido alimentados pela Tua palavra. Pai, temos tido oportunidade dos nossos olhos serem abertos nesses dias. Pai, obrigado, ó Deus, ali pelo café, pelas pessoas que estão se disponibilizando a nos servir. Abençoe as suas casas, as suas famílias. Pai, traga entendimento da parte do Senhor sobre as suas vidas. Guarda também a vida do pastor Aloysio, do pastor Azemar e de suas famílias, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.